O governo do estado não vai comprar vacinas contra a Covid. Tem uma polêmica envolvendo os municípios, estados e o governo federal por conta da demora do repasse. Então, algumas cidades e alguns estados estão tentando aí tomar para si essa compra e distribuição para os municípios. Mas isso aqui no estado não acontece por parte do governo estadual, né, Gustavo? Boa tarde. Isso, Lacerda, boa tarde para você, para o Maurício, para o Guilherme e também para os ouvintes. Isso porque o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, vetou o projeto de lei que autorizaria o estado a comprar vacinas contra a Covid-19. Segundo a proposta, o governo poderia adquirir outros imunizantes aprovados pela Anvisa, além daqueles fornecidos pelo Programa Nacional de Imunizações. O veto foi publicado em Diário Oficial hoje e na decisão Castro usou como justificativa que a Secretaria de Estado de Saúde já vem buscando manter alinhamento ao Ministério da Saúde para fortalecer a campanha de vacinação, e o governador em exercício também ressaltou que o projeto de lei poderia provocar aumento nas despesas, afetando o regime de recuperação fiscal. O autor da proposta, o deputado Flávio Serafini do PSOL, ele afirmou que vai continuar mantendo alguns trabalhos ali na Alerj para que o veto seja derrubado na casa. Inclusive, ele ressaltou, pontuou também, inclusive, esse esforço de outros municípios e outros estados para a compra de vacinas de maneira independente. Hoje, mais de 20 estados da federação estão buscando acesso a vacinas que sejam complementares ao Plano Nacional de Imunização, uma vez que o governo federal não assinou contratos no prazo que deveria ter assinado, fica estabelecendo polarizações políticas ao redor do acesso à vacina, quando na verdade ela é o único meio de salvar vidas. O governo do estado do Rio de Janeiro tem que se juntar aos demais governadores. Flávio Serafini, que é um deputado de Niterói, na região metropolitana, e a gente lembra que no início dessas compras, dessas tratativas com o Instituto Butantan, principalmente, a Prefeitura de Niterói chegou a assinar um termo de intenção de compra de doses para vacinar toda a população até o meio do ano. Se não me engano, Maricá também, da mesma forma. Maricá também fechou. Né? Só que eu acho que até o meio do ano a gente não teria. Foi mais uma pressão para o governo federal adquirir as doses. Mas teve uma decisão judicial que autorizou aos municípios a adquirirem isso, né? Então, a questão é que no Brasil a vacinação começa pelo governo federal, criando um calendário, adquirindo os insumos, é repassado para o governo estadual, que a partir daí faz a distribuição para os municípios, e os municípios fazem a aplicação das doses nas unidades básicas de saúde e nos postos. Essa é a rotina. Agora, resta saber se os municípios terão uma capacidade para armazenamento, uma capacidade para compra, e o governo do estado poderia ter essa capacidade um pouco maior. Mas também não tem no mercado insumos suficientes. A gente pega a amostragem mundial e vê que a coisa está andando devagar. Se começar, por exemplo, a Fiocruz e o Instituto Butantan a produzir a vacina aqui, e aí a partir daí fazer a negociação, ok. Mas ainda não é possível. O Instituto Butantan acredita que só em dezembro vai fazer isso. A Fiocruz está começando a montar um parque em Santa Cruz, está bem no início ainda, sabe-se lá até quando vai ficar pronto, porque é uma obra pública, para produzir em uma escala muito maior vacinas. Mas enquanto isso, depende da chegada do IFA, que é o insumo básico, né, a substância básica para a produção da vacina, que vem da Índia, e produzindo aos poucos, porque não tem uma capacidade grande. Tem que esperar também essa questão da produção, né? Não sei se seria viável fazer isso para os municípios, mas o estado do Rio de Janeiro inicialmente não quer, e os deputados estão pressionando para fazer isso. E o Cláudio Castro, inclusive, como justificativa também, ele argumentou, né, que não teria recurso suficiente para poder comprar essas doses dos imunizantes aprovados pela Anvisa. Inclusive, por conta disso, ele, na decisão do veto, ele fala sobre a questão do regime de recuperação fiscal, já que acabaria afetando outras contas já como podemos dizer assim, já planejadas para gastar dentro do estado do Rio de Janeiro, e não estaria a compra de imunizantes dentro desse planejamento. E você falou do complexo industrial lá de Santa Cruz, da Fiocruz, a previsão é que os primeiros prédios fiquem prontos em 2023 e que o complexo como um todo seja inaugurado apenas em 2025. Até lá, com a transferência da tecnologia, a Fiocruz espera poder remodelar a Biomanguinhos, a planta técnica ali de Biomanguinhos, para poder produzir vacinas nacionais aqui no Brasil, né? Eu espero quando
parque de Santa Cruz da Fiocruz for inaugurado, a gente não esteja mais falando de Covid-19, né?